como que um delegado de polícia lançava um livro para ensinar as pessoas não serem assaltadas no trânsito com seu carro ou moto ou na rua a pé. Ninguém, porque é um tema que eu escolhi, um tema novo. A partir daquele programa, eu comecei a ser chamado por vários programas. E eu participei de quase todos os programas também da Rede Globo naquela oportunidade. Eu não sei se você sabe, eu fiz um piloto na Rede Globo. Sim, você já contou isso aqui. Depois eu quero que você reconte essa história também. Eu fui chamado, na época, até quem me chamou, quem me indicou foi o Chico Pinheiro. Eu fiz um piloto, fui nos estúdios Globos na época, início dos anos 2000, gravamos lá um piloto. Depois esse piloto, na realidade era no lugar do programa Malhação, que eles entendiam que o programa estava já decaindo de audiência. Então eles queriam lançar um programa popular, um programa que tivesse 4 blocos, e um bloco ia ser o bloco de polícia. E nesse bloco de polícia, quem apresentaria era o Chico Pinheiro e eu seria o comentarista dele para aquele caso, para aquele bloco ali de 15 minutos. Ok. No final, a diretoria da Globo entendeu que o Malhação tinha lenha para queimar. E eles acertaram porque ficou mais 20 anos, né? Ficou mais 20 anos no canal. Futuramente, depois, lá na frente, a Rede Globo também me convida para participar de uma reunião para um quadro que o Fantástico ia ter de segurança, ok? E eu participei daquela reunião, me lembro que foi num sábado, com o diretor do Fantástico São Paulo, que na época me falaram que o diretor do Fantástico, quem era o diretor do Rio e de São Paulo, mas o do Rio era o chefão, São Paulo era o segundo chefe, vamos dizer assim. Tive uma reunião lá muito proveitosa, de quase 4 horas, explicando o que eu poderia agregar para esse quadro de segurança, sendo que eu já tinha uma experiência muito grande, quadro Doutor Segurança, que eu tinha feito na Rede TV. Então, eu já tinha toda uma expertise nesse caso, mas depois acabaram não me telefonando mais em relação a isso. Mas, nesses anos todos, eu recebi diversos convites para participar de outras emissoras, mas eu acabei optando em ficar na Rede TV por N motivos. Um dos motivos é uma emissora onde eu conheço desde os acionistas até a pessoa que corta a grama da emissora. Então, eu vou para a emissora, é uma coisa que eu me sinto totalmente em casa. E outro detalhe importante, a Rede TV me deu oportunidade de criação. Eu sempre levei para a diretoria algumas ideias, e muitas dessas ideias foram aprovadas e foram experiências incríveis, né? E eu vou te dizer uma coisa, essa coragem da Rede TV, esse DNA de inovação, aonde nós pudemos inovar muito, mas muito no programa da Sônia Abrão, Na Tarde é Sua. Essas inovações a gente utilizou também muito no Super Pop com a Luciana Gimenez, e nós criamos maneiras de fazer cobertura de caso policial numa época que ninguém cobria. Então, por exemplo, foi uma criação minha fazer inicialmente reconstituição através de maquete. E isso, na época, na Sônia Abrão, a irmã da Sônia Abrão, a Margarete Abrão, ela sabe construir maquete, ela fazia maquetes maravilhosas. E a gente desenhava o crime, eu ficava brincando ali com alguns objetos de cena naquela maquete e com a câmera focada ali, e gerava uma audiência incrível. Outra coisa que a gente começou a fazer é trazer no programa pessoas que estavam suspeitas de crimes, ou testemunhas, ou vítimas. Os programas não faziam isso. E nós trazíamos essas pessoas. Aí nós começamos, em alguns casos, ir ao local do crime e tentar fazer uma simulação ou mostrar de uma maneira mais intensa como acontecia o crime no próprio local de crime. E quando nós não conseguíamos ir ao crime, nós criávamos no estúdio da Rede TV como se fosse um ambiente do crime. E eu podia dar essas explicações. Bom, todas essas inovações que a Rede TV permitiu e que muitas das ideias foram minhas, os outros canais que estão vendo a audiência começaram a verificar, caramba, o que o Lordello está fazendo aí está dando resultado. E outro detalhe, a Rede TV foi a pioneira na televisão brasileira em ter um profissional para chamar um comentarista de segurança pública. Antes do Jorge Lordello, você tinha comentarista esportivo,
comentarista de economia, comentarista de política e assim por diante. Comentarista de cinema. Não existia a figura, o termo, o comentarista de segurança. E nós, quando eu comecei a participar dos programas da RTV, eu me lembro na época, a Mônica Pimentel, ela falou, olha, precisamos ter um nome para você, não sei o quê. E a gente colocou inicialmente especialista em segurança, depois comentarista em segurança. E eu fico contente que esse formato ele deu certo e eu pude perceber nos outros canais outros profissionais sendo contratados como comentarista de segurança. E outro detalhe, essas coberturas que o Brasil se acostumou, e a última cobertura foi do caso Vitória, essas coberturas, quem começou a cobrir para e passo, dia a dia, foi o programa Tarde é Sua, onde eu sentava, a Sônia, o Elias, toda a direção do Elias, o Marmita, o Caprone, a gente sentava e a gente começou a fazer o quê? A tratar desses casos de grande repercussão diariamente. E a vantagem que nós tínhamos lá é que nós começávamos, Tiago, antes que os programas policiais e os outros canais. Sim, sim. Só que os outros programas, eles ficavam contando 10 casos. E nós resolvíamos investir o programa inteiro num caso só. Num caso que a gente achava que tinha muita repercussão. E aí, passado algum tempo, outros canais começaram a fazer o mesmo modelo, que é fazer uma cobertura extensiva, uma cobertura onde você dedica praticamente toda a sua estrutura de jornalismo do programa para saber e enxergar, eventualmente, todos os ângulos de um crime. Tudo isso, eu posso te dizer, que começou com a gente na Rede TV. Então, você teve convite para migrar de emissora nos últimos anos. Você pode revelar qual emissora que te chamou? Olha, eu vou falar para você. Eu recebi, fora a Rede Globo, tá? Foram 6 convites. 6 convites? De uma mesma emissora ou de emissoras diferentes? Emissoras diferentes. Abertas? Tudo emissora aberta. Onde eu tive reunião com pessoas importantes, com o top da empresa, mas nenhuma delas me aguçou em fazer pelo menos igual ou mais do que eu faço hoje na Rede TV. E aí o que aconteceu? Aí veio o boom do programa Operação de Risco. Sim. E o programa Operação de Risco é a minha cara. É a minha cara porque eu trabalhei na polícia há muitos anos. Eu entendo de todo esse formato. Quando eu vou entrevistar um policial, que a gente leva no programa, a minha pergunta é uma pergunta feita por um profissional de polícia, por um especialista, um estudioso na área. Então, a gente consegue dar realmente um aprofundamento, e isso, como profissional de TV, como profissional de segurança, para mim, Tiago, é realmente engrandecedor. O que eu posso te dizer é que todos os canais de TV aberta respeitam a Operação de Risco. Quando eu vou em algum evento, quando eu encontro com pessoas de outros programas, de outras emissoras, diretores, todos vêm me cumprimentar e falam, olha, parabéns pelo programa. Então, é um programa que realmente ele é... Não, a palavra não é invejado, as pessoas realmente sabem que o programa, respeitam e que o programa tem realmente uma qualidade. E quem é que foi a primeira pessoa que acreditou em você para que você pudesse comandar a Operação de Risco? Quem é que pôs a mão no telefone e falou, Lordelo, o apresentador aqui está saindo, a gente precisa de operador para Operação de Risco e a gente pensou em você. Quem é que foi a primeira pessoa, o seu primeiro contato para fazer essa história de mais de uma década, já aqui em 2025? Olha, Thiago, você é bom entrevistador. Legal. Você é um cara que se prepara. E você faz perguntas difíceis e perguntas importantes. Essa pergunta que você está fazendo nunca ninguém me fez. E é uma pergunta importante. E eu vou te dizer como é que foi. É muito interessante. O Operação de Risco, no início do programa, ele teve um apresentador. Esse apresentador teve que sair do programa. E aí o meu diretor, quando ele soube que esse profissional não ficaria, o que aconteceu? Ele teve que rapidamente escolher um apresentador. Tá? E, inicialmente, ele convidou 3 ou 4 apresentadores. E nisso eu nem estava sabendo disso. Porque eu não conhecia o diretor do programa, que é o Eduardo Oliveira.
Então, depois ele me contou. Ele tinha convidado 3 ou 4 jornalistas ou apresentadores de TV. Eu não sei, vou ser bem sincero, eu não me recordo o nome dessas pessoas. Uhum. E ele fez um piloto com essas 3 ou 4 pessoas. Tá? O diretor Eduardo Oliveira, apesar de um jovem diretor, eu acho que dos jovens diretores ele é um dos principais da TV. Ele é uma pessoa que se preocupa muito com qualidade em todos os sentidos. Tá? Ele é um cara que busca uma qualidade de edição, qualidade de filmagem, é uma coisa impressionante. E quando ele gravou com essas 3 ou 4 apresentadores, ele não gostou. Ele falou, não é isso. E ele me contou que ele estava na sala de produção da Operação de Risco, quebrando a cabeça para tentar arrumar mais 2 ou 3 pessoas. Aí o que acontece? Quando ele olha para a televisão que tem no QG, na produção da Operação de Risco, quando ele olha, estava passando o quê? O programa da Sônia Abrão. Quem estava comentando é o Jorge Lordello. Quando ele me vê na tela, ele falou, como é que eu esqueci e não lembrei do Jorge Lordello? Aí o que ele fez? Ele ligou para o RH da Rede TV e pegou meu telefone. Ele ficou esperando o programa acabar. O programa acaba às 5. Aí, se acaba o programa, você vai tirar a maquiagem, não sei o quê, se preparar para ir embora, 5h30. 5h30 toca o meu telefone. Era ele. Ele se apresenta, porque eu não o conhecia. Olha, meu nome é Eduardo Oliveira, sou o diretor da Operação de Risco, e eu estou procurando uma pessoa para apresentar, e eu queria conversar com você para saber se você quer fazer um piloto. No dia seguinte, eu fui à Rede TV, conversei com ele, me propus a fazer o piloto, e na época, o cenário da Operação de Risco era virtual. Era feito no estúdio de Croma. Fui lá, fiz o piloto. Geralmente, eles fazem o piloto, eles cortam o programa e depois senta com a diretoria. Mas logo quando terminou o programa, ele me chamou e falou, Lordello, por mim, está aprovado. Tá? Na hora. Por mim, está aprovado. Só que eu vou levar para a diretoria, porque a diretoria tem que analisar e tem que bater o martelo. E, na realidade, foi levado para a diretoria e eles bateram o martelo e, imediatamente, eu assumi o programa e aí eu parei de fazer a Sônia Abrão na Tarde é Sua. Então, a história realmente foi essa, como eu cheguei à Operação de Risco. Meu Deus, e lá se vão mais de 10 anos, assim, é muito tempo. E a gente estava falando do piloto que você fez na Globo, Lordello. Eu queria voltar um pouquinho nessa história. Como é que foi esse piloto que a Globo fez? O programa tinha nome, não tinha nome? Como que era exatamente o formato do programa? E você falou que gravou esses tais pilotos. Quantos pilotos foram e que casos de crime continham nesses pilotos? Você se lembra quais eram os casos? Lembro. Eu não vou lembrar, acho que o nome do programa, porque acho que nem tinha, tá? Não tinha nome. Não tinha nome, mas a conversa aqui, o que aconteceu? As coisas na vida são curiosas, tá? Vou te contar o que aconteceu. Por que o Chico Pinheiro me chamou? Foi ideia dele. Por quê? Bom, o que aconteceu? O Chico Pinheiro, naquela época, era casado lá com a jornalista, né? Ele era casado. E ele morava num prédio na Giovanni Gronchi, ok? Naquela oportunidade do piloto, eu namorava com uma moça que morava no mesmo prédio que ele. Até eu nem sabia que ele morava lá. Um dia, eu fui na casa da namorada, parei o carro no estacionamento, subi, e quando abro o elevador, quem que estava? O Chico Pinheiro. Nossa. Aí eu falei, Chico, olha, eu gosto muito do seu trabalho, meu nome é Jorge Lordello, eu estou na Rede TV, no programa Tarde é Sua, aquela coisa toda, tudo bem. E eu nem sei se, eventualmente, ele me conhecia. Eu nem sei. Bom, e aí, algumas vezes, eu encontrei com ele no elevador. E encontrando no elevador, eu puxava papo de crime. E nós criamos ali uma leve amizade. Passado meses, o que aconteceu? Ele entra em contato comigo. Como é que ele entra em contato comigo? Ele chegou para a namorada, que já não era mais namorada, e pegou meu telefone. Já era esse. E me ligou. Uhum. E me ligou e falou, Lordello, ele disse o seguinte, falou, Lordello,
A Globo está entendendo que o programa Malhação já está dando o que tinha que dar, que já não vem correspondendo em audiência. Então, foi pedido para o núcleo de jornalismo criar um programa. Interessante. Isso foi mais ou menos 2001, 2002. Naquela oportunidade, eles já entendiam que eles precisariam ter um programa jornalístico mais popular. Uma coisa que falasse menos de política e entrasse mais no dia a dia das pessoas, que é o que os concorrentes faziam. Então, a ideia era 4 quadros, cada quadro seria um tema diário, e um dos temas tinha que ser segurança pública, tinha que ser polícia. Ele até comentou comigo, se tiver um caso muito grande, a gente pode aumentar esse 15 minutos para 30, enquanto houver necessidade. Eu falei, ok. E aí, nós tivemos uma reunião, e a gravação desse piloto, desse quarto de programa, foi marcado nos Estúdios Globo, e na época, quem foi o Wellington Camargo, o irmão do Zezé de Camargo, que tinha sido sequestrado. Verdade, era recente, né? Perdeu a orelha. Sim. Então, o programa foi feito com ele. Então, o Chico apresentava, o Chico ficava de pé, eu ficava sentado de um lado e o entrevistado sentado do outro, e nós íamos desenrolando e íamos explicando o sequestro, e a vítima ia falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu só não estou me recordando se foi o Wellington, acho que não foi o Wellington, acho que foi o Zezé ou o Luciano. Foi o Zezé ou o Luciano, tem mais de 20 anos. Não foi o Wellington, não. Bom, fizemos esse piloto, desse quarto. Os outros quartos foram gravados no outro dia. Bom, passado um tempo, o Chico me ligou e falou, Lordello, nós resolvemos gravar mais um quarto. A gente quer mostrar mais sobre esse quadro. Falei, tá bom, o que vocês estão pensando fazer? Bom, nós já combinamos entrevistar o cantor Salgadinho, o pagodeiro, porque a mãe dele tinha sido sequestrada. Lembro. Então, o Pagodinho se propôs a fazer o piloto, foi lá, fizemos um programa super interessante, que eu conhecia tudo sobre o sequestro da mãe dele, e aí encerrou o assunto, fizemos o piloto, e o Chico falou, olha, nós vamos montar e editar, vai ser passado para a diretoria da Globo, e depois eu te dou um posicionamento. Bom, eu estava crente que aquilo ia sair, né? Mas, depois de 40 dias, ele me ligou, ele falou, Lordello, o pessoal gostou do programa, tá? Gostaram do modelo, mas houve uma discussão mais aprofundada sobre o Malhação. E nessa discussão aprofundada, eles entenderam que o programa Malhação, a novelinha lá, tem lenha, ele usou até esse termo, tem lenha para queimar. Eu falei, tá ótimo, precisando de mim, estou à disposição, e tudo bem. E aí, eu comecei a acompanhar até mais o programa Malhação, e os técnicos da Globo tinham tanta certeza disso, e eles acertaram, que o programa ficou 20 anos. Né? Então, não teria por que ter aquele programa se eles tinham um programa de sucesso, que depois eu acho que eles fizeram modificações, e o programa